Esse mundo que o Rafael acabou de me apresentar é um mundo completamente novo, né? E a gente tem que pensar das dificuldades desse mundo novo, né? E que, em certo sentido, a gente, eu estou dizendo a gente aqui, que já passou de uma certa idade, tem até uma certa dificuldade de entender, né? Eu nunca me esqueço de uma vez, eu era coordenador da Faculdade de Direito da PUC, né? E estava fazendo uma mudança na grade curricular, e eu tive a brilhante ideia, a espetacular ideia, né, de colocar uma disciplina chamada Pesquisa de Jurisprudência na Internet, né? Que era ensinar os alunos a fazer pesquisa, né? Eu achei aquilo brilhante, né? Aquilo era um espetáculo, né? Apresentei na reunião com os alunos, nenhum mexeu um músculo, né? Aí eu não aguentei, né? Falei, ô pessoal, pelo amor de Deus, minha ideia foi brilhante, né? Aí mais sincero, né, olhou e falou para mim, professor, desculpa do que eu vou falar, mas talvez o senhor precise dessa disciplina, a gente não precisa. Então esse mundo é um mundo, claro, que está rodando com muita rapidez, né? E a gente então tem uma dificuldade. E talvez a gente não tenha, agora abrindo um segundo grande tema, né? Talvez a gente não tenha a perspectiva do que está acontecendo no mundo hoje, né? E essa perspectiva, para a gente ter, a gente tem que ter, acho que uma visão histórica muito ampla, né? Mas o que eu estou falando muito ampla mesmo, né? Se a gente for ler autores que estão escrevendo sobre esse universo digital, que nome que a gente quiser dar aí, né? Digital, ou seja o que for, né? Existem alguns autores dizendo que o mundo está vivendo a sua grande terceira revolução cultural. Quando eu estou falando do mundo, é desde o nascimento da humanidade. Não estou falando do início, né? Existe um historiador da cultura, um historiador social super interessante, que vai dizer o mundo teve uma forma de pensar até 1420 ou 30, sei lá eu quando, né? Que foi quando foi inventada a prensa, né? Então, a forma de pensar cultural, a forma cultural das pessoas pensarem, até a invenção da prensa, em 1400 e alguma coisa, né? De 1420 ou 30, não me lembro quando é que foi a invenção da prensa, quando você tem a divulgação do livro, né? Você tem o livro escrito, quer dizer, até 1940 a gente teria uma civilização que é uma civilização muito mais verbal, né? Uma civilização muito mais da palavra, né? Muito mais do canto, muito mais da divulgação das ideias em reuniões, etc, coletivas e etc, tal. Por quê? Porque você não tinha basicamente a escrita como alguma coisa. A escrita era uma coisa só dos grandes sábios, fechados e etc, tal. Não era, né? Com a invenção da prensa, a gente tem em 1400 e alguma coisa, a gente tem a invenção do livro, né? A popularização do livro, lentamente, etc, tal. E isso forma uma segunda forma de pensar, né? Que é a ideia de um pensamento profundo, de uma leitura profunda, de uma individualização, né? Se a gente for pensar culturalmente, dá para pensar que até um certo momento, 1400, 1500, as relações eram muito mais coletivas. A partir de 1400, 1500, a gente tem o quê? A gente tem muito mais uma individualização do ser humano que vai resultar no homem moderno, na revolução moderna, né? Muito voltada ao quê? Muito voltada a uma reflexão interior, a leitura do livro, e etc, tal. Esses autores que estão trabalhando um pouco com essa história cultural estão dizendo que a gente está vivendo nesse momento, e a gente não tem noção disso, que a gente estaria vivendo a terceira grande momento da humanidade no que se refere à forma de pensar, né? Que é esse mundo digital, né?
onde a gente tem princípios que são completamente diferentes. Quer dizer, aquele meu mundo da intimidade, de uma certa privacidade, aquele meu mundo do que alguns autores vão chamar de uma reflexão profunda, né? Onde eu sento. Pergunto para vocês, quem senta hoje aqui no seu sofá à noite, pega um livro e lê profundamente o livro? Alguém? Teve meia uma que balançou a cabeça, meio ainda... Ninguém. Né? Não existe mais isso. Se você pedir para o teu filho ficar sentado... Se teu filho começar a ficar sentado na sala lendo o livro, você vai ficar nervoso. Porque esse menino tem algum problema. Fica aqui horas e horas lendo um livro. Né? O que é isso? Né? A gente tem uma outra forma completamente diferente. A gente tá no início disso. Né? A gente está no início disso. Talvez o início, alguns autores vão dizer, década de 60 a gente já tem indícios. Década de 80 a gente tem claros indícios. Né? E década de 90 com o tema da internet, etc. Tal, porque essa molecada acha que a internet sempre existiu. Né? Vocês aqui não. Né? Mas se você conversar com as crianças, a internet sempre existiu. Lá o Aristóteles usava a internet. Né? Imagina como não tinha internet. Sempre existiu. A internet é uma coisa... Né? Então, o que a gente, na verdade, tem? A gente tem um universo que a gente não está sabendo muito bem o que ele é. Né? A gente não sabe muito bem o que ele é. Conceitos de intimidade, de privacidade, né? São difíceis de entender, né? São difíceis de entender. Aquele conceito clássico de privacidade, né? Não é mais. Tem, por exemplo, o Danilo pode ter falado isso hoje de manhã, não sei se ele falou ou não, né? Mas aquela ideia de privacidade que a gente tinha, da intimidade da sua casa, e etc, 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 a gente não tem mais, né? E a gente não tem mais por quê, na verdade? Porque a gente foi invadido por um mundo digital. Né? A gente foi invadido por um mundo digital, que é esse mundo que a gente está vendo aqui. Né? Mas o problema complicado é que existe um embate nesse mundo digital entre duas ideias que são, em certo sentido, bem contraditórias. Né? Que é a ideia de que a internet vai permitir a divulgação de informações, abre o universo para milhões de coisas, e etc, 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 tal. Eu posso saber qualquer coisa, eu pesquiso, eu descubro, eu quero ver um quadro que está não sei aonde, eu vejo, eu quero um texto, eu quero um livro, etc, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse mundo digital tomado, claro, pelo quê? Pelos interesses econômicos, né? Que vem violentamente e vem tomar esse universo de tudo isso. Né? Então eu tenho aqui no meu iPad, tenho no meu celular, uma verdadeira bomba relógio num certo sentido. Né? A verdadeira bomba relógio é uma coisa maravilhosa, que eu não consigo viver sem. Né? Eu não consigo viver sem. Né? Tem gente que se ficar meia hora sem o celular tem infarte, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo que eu faço aqui tem um substrato econômico violentíssimo por trás. Né? E aí a gente junta aquelas duas, junta com a outra ideia que eu estava dizendo antes, que, no fundo, qual é a outra ideia que eu estava dizendo antes? A agência, que realmente é o tema que cuida disso, está preocupado o quê? Com o equilíbrio do mercado e não com a proteção do consumidor. Né? Então, o que vai acontecer? Ela está preocupada em regulamentar o que ela entende por esse equilíbrio do mercado. E o tema do consumidor é um tema que, se ela puder trabalhar, é ótimo, mas se não precisar, né, ou se não der, se chocar com outros valores, com outros conceitos, ela não vai poder fazer isso. Né? Então a gente vive esse universo, e é um universo interno da gente muito louco. Né? Por que a gente tem que consultar o celular cada 5, 10 minutos? Por quê? Já se perguntaram? Existem alguns autores, por exemplo, tem um livro super interessante que diz: o cérebro é plástico. Né? O nosso cérebro é plástico, ele se amolda, ele não é um órgão duro, né? Ele se amolda.
ele cresce ou decresce, ele cresce e diminui de acordo com as funções que você usa, né? E o que acontece? Existem pesquisas mostrando isso, que nesses últimos anos, né, pelo menos os livros que eu tenho lido, então, alguns dizem isso, né, que a gente está tendo uma mudança no formato do cérebro, né? Toda a parte do cérebro que estava relacionada à leitura profunda, etc., vai atrofiando. O cérebro é plástico, né? Se eu não uso, ele atrofia. É que nem músculo. Se eu não vou lá fazer academia, fico 15 dias sem fazer academia, o meu braço fica assim. Se eu fico 15 dias, 1 mês, 2 meses, 10 anos, sem usar a parte profunda do cérebro muito profundo, essa parte também se atrofia. E outras partes do pensamento rápido, da rapidez, vão ficando maiores, né? Então, o que alguns pesquisadores notam, por exemplo, é que você tem, da mesma forma que você se sente meio em êxtase quando você corre e libera endorfina, né? Quem corre aqui sabe do que eu estou falando, né? Você fica meio, né? Algo similar acontece quando você vê a internet. É quase que químico. Alguns autores dizem é químico, entende? É químico. Eu preciso dar uma olhadinha no celular porque isso libera algumas substâncias químicas no meu cérebro, porque vira um vício total e absoluto. E a gente não tem essa sociedade extremamente complicada. E quando a gente olha o celular, né, falando agora mais específico da telefonia, tudo se condensa aqui, né? Quer dizer, esses conflitos todos, né, eles se condensam. Claro, não é aqui que eles se condensam, isso aqui é um mero instrumento, né? Mas eles vão se condensando nesse instrumento que eu tenho na minha mão, né? Esses conflitos totais e absolutos, né? Uma defesa da privacidade de um lado, e etc, etc, e do outro lado o mercado o tempo inteiro me dizendo venha, né? Estou aqui, venha, né? E etc, 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 tal, né? E é incrível, né? Os dados que o Rafael apresentou, eu tinha aqui também uma parte desses dados, né? Nem sei se eu ainda falo deles ou não, mas há muitos anos o setor de telefonia é o campeão das reclamações, né? É o campeão. A gente vai lá, o Rafael deu os dados São Paulo, né? Os dados nacionais, né? Qual a empresa mais reclamada do Brasil? Claro, Embratel Net. Segunda, Oi, fixo celular. Terceira, Vivo, né? As 3 empresas mais reclamadas do Brasil são as 3 empresas relacionadas a essa temática de telefonia, e aí não é um dado só Brasil, mas é um dado só São Paulo, é um dado Brasil, né? E qual é o principal problema, né, quando a gente vai olhar? O problema principal é a temática de cobrança, né, de valores relacionados à cobrança, que é o que o consumidor no fundo sente. Esse outro universo todo que eu estou dizendo, o consumidor tem dificuldade até de pensar muitas vezes nele, né? O que ele sente imediatamente é o bolso dele, porque o quê? Ele não... Porque é ali que bate de uma forma concreta. A gente tem um pensamento muito concreto, né? E é ali que vai me bater esse pensamento concreto quando eu percebo no meu bolso que estão me tirando 8. Se me tirarem R$8 de uma conta que eu tenho 300, 500, pode ser que eu nem perceba, né? Como os bancos fazem, né? Como os bancos fazem. Mas se me tirar R$8 de 15, pelo amor de Deus, né? Aí eu percebo, né? Então, só que a ganância aí fica tão grande, né, que, sei lá, por tudo que está acontecendo que você colocou, que muitas vezes as empresas tomam essa posição muito rápida. Então é incrível, né, que a gente tenha esse problema no mundo da telefonia há tantos e tantos anos, como primeiro colocado no ranking da área de defesa do consumidor, né? No que se refere à cobrança e no que se refere também, aqui não está catalogado, mas eu vejo isso na prática, no que se refere também à temática da oferta, né? Da oferta, tudo é ofertado, né? Eu escrevi um artigo um tempinho atrás, que eu nunca mais esqueci dele, né? Dizendo o seguinte, né? O mundo da oferta, né,
é o mundo dos Jetsons, né? O mundo da pós-oferta é o mundo dos Flintstones, né? Só para ficar um pouco mais claro, né? Acho que todo mundo conhece os Jetsons e os Flintstones. Estou dando um exemplo meio ultrapassado, mas acho que a gente conhece, né? O mundo da oferta, nossa, tudo é fantástico, né? Tudo é espetacular, tudo é maravilhoso, né? E aí vale tudo ou não vale nada, né? Eu tive um problema recente que ainda nem resolvi, vou resolver da forma mais drástica possível, vou encerrar o contrato, né? Se você pegar a internet e não sei o quê, mas se você acoplar o telefone, a conta vai ficar muito mais barata. Mas eu não quero usar o telefone, não quero telefone, eu não tenho telefone fixo. Aliás, estamos nem falando aqui, o telefone fixo é uma coisa também que, né? Mas eu não quero telefone fixo. Não, mas o senhor não precisa usar o telefone fixo. A gente só instala e o senhor não precisa usar. Não, mas eu não vou pagar. Não, o senhor não vai pagar. O senhor não vai pagar pelo telefone fixo, né? Então o senhor pega internet, o que é internet? TV a cabo, né? E o TV, mas a TV é só para instalar o ponto. O senhor não precisa usar, mas tem certeza que não vou precisar pagar nunca isso? Tenho certeza que não vai precisar pagar nunca isso. Tá bom. Aí quando você passa uns 4, 5, 6 meses, né? E você um dia, sei lá eu por quê, vai olhar a conta telefônica, né? O que está na conta telefônica, né? R$20, R$30, tarifa básica da telefonia fixa, etc, etc. Aí você liga, né? Estou falando específico da NET, né? Específico da NET. Aí você liga, né? E fala, pô, mas vocês disseram que eu não ia pagar o telefone. Não, nós não dissemos isso. Não, vocês disseram? Não, nós não disseram. Não, então tudo bem, então me desliga o telefone. Porque eu não quero o telefone. Não, mas se o senhor desligar o telefone, o senhor perde o pacote, né? E a hora que o senhor perder o pacote, vai aumentar. E é assim o tempo inteiro, né? E é assim, eu estou dando um exemplo, né? É um mundo muito doido, né? Tomei um susto esses dias, estou contando casos meus, porque eu me assusto com isso. Não sei se alguém aqui já tentou usar o serviço de atendimento da Netflix, do Spotify. Alguém já tentou? O serviço de atendimento da Spotify. Eu tive um seguinte problema. Fiz o plano família, né? Só que, sei lá eu porquê, não entendi bem porquê, uma das minhas filhas falava: o CEP não é o mesmo, ela não mora com você, não posso incluir ela no plano família, porque ela não mora, né? Não mora comigo, o CEP está aqui, eu mesmo. Eu não conseguia incluir a minha filha, né? Vocês imaginam que não conseguir incluir uma filha no Spotify, né? É um drama familiar, né? Virou um problema gravíssimo, né? E não conseguia. Foi no serviço de atendimento do Spotify, né? E fuça. Cadê o saque? Que saque? Imagina esse saque do Spotify. Cadê o serviço? E fuça. Depois de sei lá eu quanto tempo, né? Achei um lugar para colocar o meu problema, né? Agora eu vou escrever aqui meu problema, qual é, e eles vão me dar uma solução, porque também telefone para ligar também não existe, né? Então, né? E aí vem a mensagem dizendo: a Spotify é muito querida no mundo inteiro, tem um grande número de admiradores, algum admirador responderá a sua pergunta. Vocês nunca viram isso? Alguém responderá a sua pergunta. Então o que acontece? Ela não tem serviço de responder as suas perguntas, né? Ela não tem. Isso aconteceu comigo. Pode até ter hoje. O que eu estou te contando para vocês é 2 meses atrás, né? Ela não tem um serviço dela que ela me responda. Ela não é a sociedade compartilhada. Ela compartilha a orientação que ela vai te dar, entende? E estava lá, né? Põe aqui o seu problema, né? Algum dos nossos queridos usuários
saberá. Aí quando você entra, fica lá um cara, isso já aconteceu comigo, eu fiz não sei o que e resolvi. Aí eu falo, não, eu também, aconteceu isso, então você faça isso, faça assim, preencha isso, paga isso, etc. tal. E fica aquele debate entre os usuários do Spotify. Eu não consegui ter nenhuma resposta do Spotify, né? Não consegui nenhuma resposta que me satisfizesse, né? Mas depois tentei de novo e consegui incluir minha filha, graças a Deus, para minha tranquilidade, consegui incluir, porque sei lá o que estava acontecendo, né? Então, esse mundo que eu estou dizendo para vocês, a gente junta esse universo das agências, dessa história que eu estava falando para vocês, etc, etc, etc. Junta com isso um certo, que é um tema que eu não estou falando aqui, um enfraquecimento dos órgãos públicos de defesa do consumidor, que é um tema que a gente também poderia falar um tempão sobre isso, não vou ficar falando sobre isso. Os PROCONs estão sofrendo um drama muito grande, os políticos descobriram que indicar dirigentes dos PROCONs dá voto, né? No Brasil inteiro isso está acontecendo, né? O Rafael estava falando aqui o Senacom não participou de nada, né? Bem, a Senacom é do Ministério da Justiça, né? O Ministério da Justiça, em um ano, teve quantos ministros? 5? 6? Né? A gente nem sabe, né? Uns 5, mais ou menos, ministros em um ano, né? Que política você constrói? Nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Nesse último ano, no que se refere à temática do Ministério da Justiça, com essa... estou falando de gente de boa fé, hein? Não estou falando de má fé, né? Gente de boa fé não consegue construir com tanta mudança acontecendo. Porque a hora que você consegue montar um grupo técnico, você consegue montar um bom relacionamento da Anatel, você consegue montar um bom relacionamento não sei aonde, muda todo mundo de novo. Muda todo mundo de novo, cai o secretário, cai o ministro, cai não sei quem, muda todo mundo inseguro, os técnicos todos inseguros, claro, né? A gente vive uma história muito difícil nessa história da defesa do consumidor, né? Do ponto de vista do IDEC, eu acho que o IDEC continua muito forte, mas todo mundo tem que entender de onde vem o financiamento do IDEC. Você pega uma crise econômica, como a gente viveu nesses últimos 2 anos, qual a primeira coisa que você corta? As doações que você faz para uma entidade do estilo IDEC, né? É uma das primeiras coisas que você olha, quando você olha o seu orçamento e fala assim, onde eu vou poder cortar? Isso aqui eu posso cortar. Dinheiro dos 20, 30 reais que eu dou por mês para o IDEC, né? E o IDEC vive só de financiamento de doações de pessoa física, né? Não recebe nenhum valor de pessoa jurídica, jamais não vai receber, não tem financiamento de nenhum tipo de pessoa jurídica, de empresas, etc, etc. E no Brasil, o associativismo já é difícil e associativismo na crise é muito mais difícil, né? Então, acho que a gente vive esses dramas. E aí, entre esses dramas que eu acho que o Rafael estava falando, né? Claro, né? Entre esses dramas todos. Desafios. O desafio é monstruoso, né? O desafio é monstruoso. Eu acho que, assim, IDEC, Defensoria... algumas outras entidades, Ministério Público, etc., tem que forçar, tem que, né? De vez em quando o pessoal fala, né? Eu tenho muitos amigos em tudo quanto é aula, falam assim, o IDEC é muito radical, né? O IDEC é muito radical. Pô, Rafael, pelo amor de Deus, o cara é muito radical, né? Tô brincando, né? Fala assim, mas e se não for, quem será? E se não for, quem será? Entende? Porque a gente tem que ter entidades. Então, certas coisas agora, o que não dá, eu acho que realmente é de abusar certas coisas. Eu acho que aí não dá. Tem que estar dentro de uma razoabilidade. Mas eu vejo certas ações da Defensoria, que são ações interessantes, né, que são algumas vezes radicais, mas faz parte. Você dá uma radicalizada, depois você dá uns 2, 3 passos atrás para conseguir fazer uma conciliação, e etc, etc. Então, acho que os desafios são monstruosos nessa temática, né? Tanto na temática de proteção de dados, que é a temática que foi hoje da manhã, né? Que talvez o drama seja
num certo sentido até maior, né? Essa temática de proteção de dados pessoais, o que está acontecendo nesse universo de dados pessoais é gravíssimo, né? Seja nessa temática geral, esse tema que o Rafael só falou muito rapidamente, mas que é o da banda larga da internet, né? Nós vamos voltar àquela fase que os pais ficavam brigando com os filhos, né? Desliga a internet, desliga a internet, desliga a internet, né? Porque você vai contratar a internet, você vai contratar a Netflix e você vai dizer para você tem 3 filhos, você vai dizer: você tem direito a 2 filmes por mês, você tem direito a 2 filmes por mês, você tem direito a 2 filmes por mês. Não é isso? 2 eu estou chutando, né? Mas é isso, você vai ter que dizer para os filhos: ele assistiu o filme da Netflix que era eu que ia assistir, né? Estou vendo 2 irmãos brigando já, porque um assistiu, porque acabou a internet. Dia 10, dia 15, acabou a internet da casa, né? E a internet, que é um bem público, né? Etc, tal, por aquele outro lado da internet, a gente vai ter essa discussão complicadíssima, né? Então, essas limitações de banda larga. Agora, também dá para entender, não dá para radicalizar, entender e falar: pô, eu sou o Fábio, a Netflix usa de graça todo o meu serviço, tudo que eu ofereço, né? Mas é tudo muito novo, é tudo muito difícil para a gente entender, né? E esse universo todo, então, de proteção de dados, de banda larga, né? Essa discussão toda de banda larga, eu não tenho acompanhado muito judicialmente, eu nem sei se a Defensoria também entrou com ação judicial, não sei, né? Não sei. Mas até onde eu sei, estão todas paradas por conta lá da ação do Rio de Janeiro, né? Estão todas elas... né? Estão todas elas paradas, mas são temas muito difíceis, temas muito complicados. Então, acho que o desafio é um desafio político mesmo, né? É um desafio político e um desafio de preparo técnico para enfrentar esse mundo, que é um mundo que a gente está com muita dificuldade de entender que o mundo é esse, né? E que o pessoal do outro lado tem os melhores, tem os tops dos tops dos tops para entender o que está acontecendo, né? E a gente... Por isso que eu acho importante essas parcerias, IDEC Defensoria, IDEC Academia e etc. tal, porque aí a gente consegue de alguma forma somar isso. Porque são, acho que, os maiores possíveis, né? Bem, não vou entrar no tema específico, o Rafael falou, acho que os temas todos principais. O que eu queria mesmo é dar mais essa visão geral, né, de como eu vejo principalmente esse relacionamento da temática de telefonia e agência com a temática de defesa do consumidor. Tá? Podemos então ir para os debates?